O vento frio de janeiro cortava o meu casaco fino enquanto eu corria pela Mulberry Street em direção ao Bíssimo, o restaurante italiano sofisticado onde eu trabalhava em part-time. As minhas bochechas ardiam com o frio e eu segurava o meu telemóvel com a mão enluvada, verificando as horas com uma careta. Eu estava atrasada novamente. Passando por baixo do toldo vermelho do Bíssimo, empurrei a pesada porta de madeira e fui imediatamente recebida por uma onda de calor e pelo aroma rico de tomate, manjericão e alho. O interior aconchegante, o piso de terrazzo, as toalhas de mesa brancas e a luz bruxuleante das velas contrastavam fortemente com o frio cortante lá fora. Desenrolei o cachecol ao passar pela entrada. Sofia, estás 10 minutos atrasada. Ouvi um sussurro agudo e acentuado em inglês do meu gerente, Marco, ao passar pela porta da cozinha movimentada. Ele era um homem magro, com cabelo ralo, atualmente franzindo a testa sobre um mapa de lugares. A mesa 7 está à espera das bebidas. Mexa-se, me disse PS. Desculpe, murmurei em tom de desculpa, misturando instintivamente italiano ao meu inglês. Os meus nervos já estavam à flor da pele por ter corrido 5 quarteirões no frio. Pendurei o meu casaco nos fundos e rapidamente amarrei o meu avental preto. Marco empurrou uma bandeja nas minhas mãos com um suspiro impaciente e eu a equilibrei com cuidado, dirigindo-me para a sala de jantar. Uma rápida olhadela pela sala me mostrou tudo o que eu precisava saber. O Bíssimo estava lotado naquela noite. Famílias demoravam-se a comer massa nas mesas dos cantos. Casais enrolavam esparguete e trocavam sorrisos secretos, e o murmúrio dos clientes satisfeitos zumbia no ar. Mas no centro, chamando a minha atenção, estava a mesa 7. Havia 5 homens sentados à mesa 7 e, mesmo sem o aviso de Marco, eu sabia que eram VIPs. Eles comportavam-se com uma autoridade descontraída e confiante. 4 deles usavam fatos que provavelmente custavam mais do que eu ganhava num ano. O quinto homem, à cabeceira da mesa, era especialmente impressionante. Tinha cerca de 30 e poucos ou 40 e poucos anos. Cabelo escuro penteado para trás, rosto de traços marcantes e uma aura de poder silencioso que parecia tornar o ar à sua volta imóvel, ao contrário dos outros. A gravata estava ligeiramente afrouxada e o botão superior da camisa branca impecável estava desabotoado, como se ele nunca tivesse de provar formalidade a ninguém. Aproximei-me com cuidado, forçando um sorriso educado, apesar do nervosismo no estômago. Ao aproximar-me, ouvi trechos da conversa deles em italiano. Trocas baixas e rápidas que não conseguia entender completamente devido ao barulho da sala de jantar. Um dos homens, um sujeito de ombros largos com uma cicatriz na bochecha, notou-me e ficou em silêncio, fazendo com que os outros se virassem na minha direção. Bunner, cumprimentei suavemente, a saudação escapando em italiano antes que eu pudesse me conter. Boa noite. As sobrancelhas dele se ergueram quase em uníssono. Normalmente, eu mantinha meu conhecimento de idiomas para mim mesma no restaurante, e a garçonete despretensiosa chamava menos atenção, mas tinha sido um reflexo automático. O homem à cabeceira da mesa, aquele com uma presença imponente, fixou-me com um olhar curioso. Os seus olhos eram de um cinzento penetrante, frios e avaliadores sob pestanas escuras e espessas. De perto, ele era ainda mais intimidante e bonito, o tipo de homem que parecia pertencer a um anúncio de fatos à medida, em vez de estar sentado num restaurante da Little Italy. Mas havia algo de perigoso escondido por baixo daquela aparência polida. Eu podia sentir isso na forma como o seu olhar se aguçava em mim. Ele respondeu em inglês, com voz baixa e suave. Boa noite. Você fala italiano? Percebi o meu deslize e limpei a garganta. Só um pouco, menti, equilibrando a bandeja contra o meu quadril. Com o que posso começar? Os homens trocaram olhares. Um dos outros, um homem mais velho de aparência cordial com cabelos grisalhos nas têmporas, sorriu para mim e pediu uma rodada de proco para começar. Anotei no meu bloco, sentindo o peso da atenção deles ainda sobre mim, especialmente do líder de olhos cinzentos. Quando me virei para buscar as bebidas, ouvi um deles murmurar em italiano. Lei capisce? Ela compreende. Mantive o meu passo suave, como se não tivesse ouvido. Na verdade, eu compreendia perfeitamente. O italiano fluente, o francês, o espanhol e um pouco de russo eram a minha paixão e uma das poucas coisas pelas quais eu podia agradecer a minha infância imprevisível. A minha mãe, italiana de nascimento,
Mudava-nos frequentemente de país durante a minha infância, seguindo o seu trabalho como tradutora. Eu cresci igualmente à vontade nos cafés das ruelas de Roma e nas bibliotecas abafadas de Londres. As línguas eram uma segunda natureza para mim. Mas aqui em Nova York, trabalhando como empregada de mesa para pagar empréstimos estudantis e sustentar a minha mãe doente na Itália, eu geralmente mantinha essa parte de mim em segredo. Não fazia sentido chamar atenção ou suscitar perguntas. Quando voltei com uma garrafa gelada de Prosecco e 5 taças elegantes, a mesa 7 estava envolvida numa discussão intensa. Eles tinham papéis espalhados, o que era estranho para um jantar, e falavam em voz baixa. Italiano rápido. Apanhei uma palavra aqui e ali. Remessas, Montreal, percentagens, o tom sugerindo negociação ou estratégia. Definitivamente não era um jantar social casual. Fingi não notar, concentrando-me em servir o vinho espumante claro. Ao inclinar-me entre os homens de fato para encher a última taça, vislumbrei um coldre de pistola preto logo abaixo do casaco de um dos homens, o metal opaco da arma refletindo a luz. Quase vacilei. O coração disparou, mas me controlei. Coloquei a garrafa de volta na bandeja, tomando cuidado para não revelar meu desconforto. De repente, as peças se encaixaram. A maneira cautelosa como se sentaram de costas para a parede. A maneira como o dono do restaurante, normalmente sociável, os acompanhou pessoalmente até a melhor mesa com profundo respeito. Esses homens não eram empresários comuns. Eram algo muito mais perigoso. Dei um passo para trás e, naquele momento, meu telefone vibrou no bolso do avental. Mais uma vez, persistente, assustado, discretamente o tirei do bolso para olhar para o ecrã. O meu estômago apertou ao ver o identificador de chamadas. Era um número internacional. Itália. Mais especificamente, o número do hospício da minha mãe em Roma. Um pico de medo percorreu-me. Mamã. Eu esperava uma atualização da enfermeira dela durante toda a semana, com uma mistura de esperança e medo, mas ela raramente ligava durante o meu horário de trabalho, a menos que fosse urgente. Mordi o lábio. Tecnicamente, era proibido usar telemóveis no salão. Mas se eu fosse ao corredor dos fundos por um momento, o telemóvel voltaria a tocar insistentemente. Olhei rapidamente à minha volta. Os homens da mesa 7 estavam novamente absortos na conversa, e Marco estava ocupado no bar. Dei 2 passos para trás em direção ao corredor escuro perto das casas de banho, e atendi baixinho, mudando para o italiano. Pronto, sussurrei. Olá, senhorina Lombardi. Uma voz feminina trêmula respondeu. Era Marta, a enfermeira da minha mãe. O meu coração afundou no estômago. Algo estava errado. Marta nunca parecera tão abalada. Apertei o telefone com mais força contra o ouvido e me escondi ainda mais na esquina, com um olho ainda na mesa 7 através da fresta. Os homens continuavam a conversar, alheios por enquanto. Marta Cieno, respondi rapidamente, identificando-me. O que aconteceu? Marta prendeu a respiração e começou a dar uma explicação frenética. Esforcei-me para entender as palavras, com o sangue a rugir nos meus ouvidos. Alguns homens vieram. Eles levaram-na. Agarrei o telefone como se fosse uma tábua de salvação. O quê? Quem a levou? Esforcei-me para manter a voz baixa. Não sei. Eles estavam armados. Disseram que era uma mensagem para o chefe dela. O chefe dela. Nada disso fazia sentido. A minha mãe era uma tradutora aposentada, agora paciente de um hospício. Ela não tinha chefe. A menos pensei rapidamente que eles estivessem a pensar em outra pessoa. Ou seria algum tipo de engano. Eles também disseram que a levariam para o sul. A voz de Marta quebrou num soluço. Eles ameaçaram matar-me se eu chamasse a polícia. Sinto muito. Sinto muito, Marta. Eu disse rapidamente, embora as minhas próprias mãos estivessem a tremer. A minha respiração parou. Marta, acalma-te. Fizeste bem em ligar-me. Vou tentar. O quê? O que eu poderia fazer daqui? A minha mãe foi sequestrada, levada por homens armados, provavelmente criminosos, e levada para o sul, provavelmente para o sul da Itália. Uma onda fria de impotência tomou conta de mim. Eu tinha que ir para a Itália. Eu tinha que fazer alguma coisa. O rosto da minha mãe surgiu na minha mente. Olhos gentis. Um sorriso frágil da cama do hospital quando a visitei pela última vez. Lágrimas ardiam nos cantos dos meus olhos,
mas eu as enxuguei com força. Não aqui, não agora. Marta, ouve. Forcei um tom firme na minha voz. Não ligues para a polícia ainda. Fica em segurança e tenta descobrir tudo o que puderes. Estarei aí o mais rápido possível. Cuida-te até eu chegar. Marta concordou num sussurro e a chamada terminou. Abaixei lentamente o telefone, com o corpo todo a tremer de adrenalina e choque. A minha mãe, a minha única família, tinha sido raptada e eu não fazia ideia por quem ou por quê. Exalei trêmula. Precisava de ajuda. Alguém que entendesse esse submundo de ameaças e violência. Alguém que pudesse levar-me rapidamente para a Itália. As minhas poupanças eram escassas e reservar um voo de última hora esgotaria o pouco que eu tinha. Mesmo assim, não tinha nenhum plano para o que fazer quando chegasse lá. Eu era linguista, não detetive ou lutadora. Passei a mão pelos olhos. Concentra-te, Sofia. Um passo de cada vez. Primeiro, sai daqui. Marco teria que me perdoar. Emergência familiar era um eufemismo. Virei-me para voltar à cozinha, pronta para implorar ao Marco que me desse o resto da noite de folga, quando colidi com uma parede sólida de músculos. Não, não uma parede, um homem. Um dos homens da mesa 7, aquele com cicatrizes no rosto e ombros largos, tinha me seguido silenciosamente. Quase gritei, recuando. Os seus olhos escuros passaram de mim para o telefone na minha mão. Não tinha a certeza do quanto ele tinha ouvido, mas a sua expressão era dura como pedra. Desculpe, gaguejei em inglês, tentando passar por ele. Com licença, ele não se mexeu. Na verdade, ele se moveu ligeiramente para bloquear ainda mais o meu caminho. O meu pulso acelerou de medo. Por cima do ombro dele, pude ver o resto da mesa 7 agora a observar-nos. O restaurante inteiro parecia ter recuado. O meu campo de visão estreitando-se nas figuras perigosas agora fixadas em mim. O homem com cicatrizes não disse nada. Em vez disso, inclinou a cabeça como se estivesse a ouvir uma instrução que só ele podia ouvir. Um auricular. Percebi tarde demais, quase escondido na sua orelha. A minha boca ficou seca. Em que é que me tinha metido? Está tudo bem, senhora. A voz suave e controlada do homem grisalho falou da mesa. Ele dirigiu-se a mim calmamente, mas havia um tom que me causou arrepios, como se ele já soubesse que algo estava errado. Sob o peso do seu olhar, lutei para encontrar a minha voz. Sim, senhor. Desculpe pela interrupção. A minha voz soou frágil aos meus próprios ouvidos. Tentei sorrir, um reflexo do atendimento ao cliente, mas não consegui. Ele levantou-se da mesa com um movimento fluido. Os outros homens ficaram em silêncio, observando-o enquanto ele me fixava com um olhar que me prendeu no lugar. Ele era mais alto do que eu imaginava, com ombros largos que preenchiam o fato com uma ameaça discreta. Receio que tenha surgido algo urgente, consegui dizer. Os meus olhos se voltaram para Marco, que estava no bar, e finalmente percebeu a perturbação, com uma expressão alarmada. Preciso de sair. Tenho a certeza de que Marco pode dispensá-lo por um momento. O homem de olhos cinzentos interrompeu calmamente. Não foi formulado como uma pergunta. Com um gesto subtil dele, Scar afastou-se o suficiente para que o homem se aproximasse de mim. Quem é você? Eu respirei, meus instintos gritando que eu poderia estar em perigo ainda maior do que pensava. De perto, a sua presença era avassaladora. Ele irradiava confiança e perigo em igual medida. Ele deu um sorriso tenso e educado que não alcançou aqueles olhos penetrantes. Alguém que ouviu te falar italiano com bastante fluência agora há pouco. Ele fez uma pausa e algo indecifrável passou pelo seu olhar. E alguém que consegue perceber quando uma pessoa está em apuros. O meu coração disparou. Ele tinha ouvido. Talvez não todas as palavras, mas o suficiente. Uma parte de mim queria aproveitar isso e implorar por ajuda. Ele claramente tinha recursos, poder. Talvez pudesse ajudar-me a encontrar a minha mãe. Mas outra parte, a sobrevivente cautelosa em mim, relutava em confiar num estranho, especialmente num que todos os sinais indicavam estar envolvido com o crime organizado. A arma debaixo do casaco do seu associado era prova suficiente disso. Não é nada que eu não consiga resolver, menti, endireitando as costas. Obrigada pela sua preocupação, mas preciso mesmo de ir. Emergência familiar. Com isso, algo brilhou no seu olhar. Compreensão, talvez? Ele inclinou a cabeça. Claro, a família é tudo.
Não tinha a certeza se imaginei a ligeira ênfase que ele colocou nessa afirmação. Ele afastou-se, gesticulando com a palma da mão aberta em direção à saída. Depois de si, menina Lombardi, respondi hesitante, surpreendida pela súbita cortesia. Sofia Lombardi. Menina Lombardi. Ele pronunciou o meu nome com um perfeito italiano, naturalmente. Os seus olhos permaneceram em mim enquanto eu passava por ele. Espero que a sua mãe esteja bem. A minha respiração parou na garganta. Eu não tinha mencionado que era a minha mãe. Talvez eu tivesse dito madre ao telefone. Ou talvez ele apenas tivesse deduzido. De qualquer forma, o peso das suas palavras pairou ameaçadoramente enquanto eu atravessava o restaurante, profundamente consciente do seu olhar a seguir-me por todo o caminho. Marco balbuciou confuso enquanto eu rapidamente explicava que tinha uma emergência e precisava de sair imediatamente. Seja pelo olhar de desespero no meu rosto ou pelo aceno sutil do homem grisalho, que vi pelo canto do olho dando permissão, Marco apenas acenou com a cabeça em silêncio antes que alguém pudesse mudar de ideia. Saí correndo para a noite fria sem nem parar para pegar o meu casaco. O choque do ar gelado foi como um tapa, mas mal senti. Estava a correr com pura adrenalina e medo. Corri pela rua com o celomóvel já na mão, enquanto tentava descobrir o que fazer. Precisava de reservar um voo para a Itália ainda hoje, se possível. E então a enormidade da situação foi esmagadora. Voar para um país onde tinha poucos contactos além das enfermeiras da minha mãe. Enfrentar homens que me superavam em armas e em número. Era absurdo, mas tinha de o fazer porque mais ninguém o faria. A minha mãe tinha sacrificado tudo por mim. Agora era a minha vez de protegê-la. O meu apartamento ficava a apenas 6 quarteirões de distância. Quase escorreguei numa mancha de gelo quando comecei a correr, segurando-me num poste de luz. Concentração. Eu arrumaria uma mala, pegaria o meu passaporte e então, um carro preto elegante parado na calçada à minha frente de repente acelerou o motor e arrancou, virando a esquina. A rua estava tranquila a essa hora da noite. Uma camada de neve refletia o brilho laranja das luzes da rua. Estremeci, parando para recuperar o fôlego e acalmar o pânico que subia pela minha garganta. O som de passos no pavimento ecoava atrás de mim. Olhei para trás. Um homem com um sobretudo escuro caminhava a passos rápidos meio quarteirão atrás de mim, na mesma direção. Todos os pelos da minha nuca se arrepiaram. Ele estava a seguir-me ou era apenas um pedestre com pressa de sair do frio? Comecei a andar mais rápido, as minhas botas a estalar na fina camada de neve. O homem também acelerou o passo. O meu coração começou a bater forte. Não era paranoia. Ele estava definitivamente a seguir-me. Olhei para trás novamente. Ele tinha cerca de 35 anos, constituição atlética e uma mão enfiada de forma suspeita dentro do casaco. Uma onda de alarme percorreu-me o corpo. Ele teria uma arma? Mudei abruptamente de direção, atravessando a rua a correr. Talvez pudesse despistá-lo pelo beco à frente. Senhorita Lombardi, uma voz chamou atrás de mim. Não era a voz suave do homem de olhos cinzentos, mas uma voz desconhecida e com um tom de autoridade. Ignorei-a e continuei a andar. Não estava disposta a descobrir o que ele queria. Sofia Lombardi, pare. A voz gritou, definitivamente a perseguir-me. Entrei no beco estreito entre uma padaria e uma delicatessen fechada. O meu pulso disparou. O beco estava cheio de sacos de lixo e o néon distante de um letreiro mal iluminava o caminho. Um beco sem saída. A minha memória se lembrou um segundo tarde demais. Eu parei bruscamente, ofegante. Os passos diminuíram na entrada do beco. A silhueta do homem apareceu, bloqueando a única saída. A minha mente correu. Pense, pense. Havia uma escada de incêndio enferrujada fora do meu alcance acima de mim. Não havia tempo para arrastar um caixote do lixo para subir. Virei-me à procura de outra saída. Por favor, gritei, a minha voz ecoando ruidosamente nas paredes de tijolo. Não tenho dinheiro. Fique com o meu telemóvel. Ele deu um passo para baixo da luz intermitente do beco, revelando um rosto barbeado e olhos azuis gelados. Não sou um assaltante. Ele mostrou algo dentro do casaco. Um coldre com uma arma, mas também algum tipo de distintivo. Não parecia ser da polícia de Nova York. Era diferente. Gravado com uma bandeira italiana e uma águia. Estou aqui em nome de Dante Ricci. Dante Ricci. O nome não significava nada para mim, mas soube imediatamente quem ele devia ser.
O homem de olhos cinzentos da mesa 7. Claro, ele tinha um nome, e agora eu também tinha. Dante. De certa forma, combinava com ele, elegante, mas infernal. O que você quer? Perguntei, tentando evitar que a minha voz tremesse. As minhas costas pressionavam a parede fria de tijolos. Não havia como passar por esse cara. Se ele quisesse me fazer mal, eu estava perdida. Mas se ele tinha um distintivo, seria algum tipo de polícia italiano, ou, mais provavelmente, segurança privada de Dante. O Sr. Ricci solicita a sua presença, disse o homem com cuidado. Ele não sacou a arma, mas a mão repousava perto dela. Abanei a cabeça imediatamente. Não tenho tempo para isso. A minha mãe está em perigo. Ele terminou por mim. Os olhos dele suavizaram-se um pouco. É exatamente por isso que precisa de vir comigo. Um arrepio não relacionado com o ar frio do inverno percorreu a minha espinha. Dante deve ter ouvido mais da minha conversa do que eu percebi. Ou talvez este homem tivesse ouvido. Talvez ele também falasse italiano. De qualquer forma, eles sabiam. O Sr. Ricci pode ajudá-la, continuou o homem, mas não se fugir sozinha durante a noite. Estará morta ou desaparecida pela manhã se tentar. Essas pessoas que levaram a sua mãe, quem são elas? Interrompi desesperadamente. O que sabe? Ele fechou a boca, claramente sem vontade de divulgar mais nada. Venha, temos mesmo de ir. Ele estendeu a mão na minha direção, sem me tocar, mas a intenção era clara. Hesitei, com o coração a bater forte nos meus ouvidos. Se Dante Ricci realmente quisesse magoar-me, poderia tê-lo feito no restaurante com muito menos esforço. Enviar alguém atrás de mim significava que ele pretendia envolver-se nisto. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? Se ele sabia quem tinha levado a minha mãe, eu seria uma tola se não pelo menos o ouvisse. No entanto, todos os meus instintos me avisavam que entrar no mundo de Dante Ricci poderia ser tão perigoso quanto enfrentar essa ameaça sozinha. Mas eu não tinha escolha. Pela minha mãe, eu não podia recusar nenhuma chance de ajuda. Respirei fundo e acenei com a cabeça. Tudo bem. Um alívio passou pelo rosto do homem. Ele acenou para que eu me aproximasse e acompanhou-me para fora do beco. Estacionado na berma, estava o mesmo carro preto elegante que eu tinha visto anteriormente. A porta traseira abriu-se quando nos aproximamos e eu vislumbrei a silhueta inconfundível de Dante no interior, iluminada pelo brilho suave de uma luz de leitura. O meu estômago deu uma volta. Parecia que estava a entrar numa cova de leões. Mas, pela minha mãe, eu atravessaria o fogo. Reunindo coragem, deslizei para o interior de couro quente do carro, para o mundo de Dante Ricci, e esperei não estar a fazer um pacto com o diabo. A porta fechou-se com um baque sólido, abafando o mundo exterior, e eu me vi no banco de trás do que parecia ser uma limusina. Cara a cara com Dante Ricci, o interior estava mal iluminado, com um cheiro de couro fino e um toque de colônia a envolver-nos. Dante sentou-se com uma perna cruzada sobre a outra, totalmente à vontade. Os seus olhos cinzentos levantaram-se do tablet na sua mão para me olhar. Senti-me presa por aquele olhar, perspicaz, inteligente e demasiado observador. De repente, percebi que estava a tremer, seja de frio, nervosismo ou ambos. Sem dizer uma palavra, Dante tirou o seu casaco de fato à medida e colocou-o sobre os meus ombros. O gesto inesperado deixou-me momentaneamente sem palavras. O casaco era quente, transmitindo o calor do seu corpo e um aroma sutil de âmbar e fumo de madeira. Obrigada, consegui dizer baixinho, enrolando-o à minha volta. O meu casaco ainda estava no restaurante, mas de alguma forma duvidava que voltasse para o buscar tão cedo. Ele inclinou a cabeça em reconhecimento. Saíste com pressa, disse ele. Não era bem uma pergunta, mas sim uma sugestão gentil. De perto, no espaço íntimo do carro, a sua voz era tão aveludada como no restaurante, mas agora com um tom de preocupação. Apertei as mãos no colo, profundamente consciente dos outros dois homens sentados à frente, um a conduzir, o outro no banco do passageiro. Eles falavam baixinho em italiano, discutindo a rota e o tempo, evitando olhar para nós, dando uma ilusão de privacidade. Mesmo assim, baixei a voz. Não tinha escolha. A minha garganta, apertou-se novamente com medo. Ela foi levada, raptada por pessoas que deixaram algum tipo de mensagem sobre um chefe. Dante trocou um olhar com o motorista pelo espelho retrovisor. Apenas um piscar de olhos. Mencionaste o sul. Eles disseram que a estavam a levar para o sul. Acenei com a cabeça. Marcia, a sua enfermeira, achou que eles se referiam ao sul de Itália.
Ela disse que eram homens armados. Ameaçaram matá-la se ela fosse a polícia. Dante, por favor. Quase me engasguei com o nome dele. Desconhecido na minha língua. Se sabes quem fez isto, diz-me. Tenho de chamar as autoridades ou algo assim. A sua expressão endureceu ligeiramente quando mencionei as autoridades. Se for quem eu suspeito, a polícia será de pouca ajuda, disse ele. Não havia arrogância no seu tom, apenas certeza absoluta. Acreditei nele. O peso por trás das suas palavras era arrepiante. Quem suspeitas? O carro afastou-se suavemente do passeio. Dante observou-me por mais um longo momento, como se estivesse a ponderar o quanto dizer. Há um homem, disse ele lentamente, que tem causado problemas ao meu negócio. O nome dele é Alessia Ferrero. Esforcei-me para lembrar se já tinha ouvido esse nome. Parecia vagamente familiar, mas não conseguia identificá-lo. Ele é da máfia como você? Eu deixei escapar antes de conseguir morder a língua. Um leve sorriso tocou os lábios de Dante. Você fala sem rodeios. Refrescante. Ele não confirmou nem negou a parte da máfia, o que por si só já era uma confirmação. Ferrero lidera uma gangue que vem se expandindo agressivamente da Calábria até Campânia e Lácio. Recentemente, ele voltou suas atenções para Roma e além. A minha mãe está em Roma, sussurrei, mais para mim mesma, e se ele estava a avisar pessoas em Roma. De fato, o maxilar de Dante apertou-se e, por um momento, uma fúria fria passou pelo seu rosto. Ele e eu temos alguns assuntos pendentes. Se os homens de Ferrero levaram a tua mãe, pode não ser totalmente coincidência. Olhei para ele. Achas que a levaram por tua causa? Isso parecia absurdo. A minha mãe e eu éramos ninguém no grande esquema das coisas. Como é que um criminoso em Itália saberia disso? Eu tinha me cruzado com Dante em Nova York esta noite. Dante entrelaçou os dedos, com os cotovelos apoiados nos joelhos, e olhou para mim pensativamente. Ainda estou a tentar descobrir isso. Talvez tenha sido aleatório. Talvez não. Mas, de qualquer forma, Ferrero usará qualquer pessoa que puder como vantagem ou punição. Atacar membros da família. É uma tática que ele gosta de usar. Um músculo na sua bochecha se contraiu. Sinto que isso foi pessoal para ele. Punição por quê? Perguntei baixinho. Os seus olhos encontraram os meus na penumbra. Percebi uma leve irritação. Por estar associada a mim, talvez? Se ele achar que você está, ou por desobediência a ele por parte de outros. Pode até ser um caso de identidade trocada. Não saberei até descobrir mais. A sua voz suavizou-se. O que importa agora é trazer a tua mãe de volta em segurança e lidar com Ferrero. Lidar com Ferrero. A maneira casual como ele disse isso causou-me um pequeno arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Percebi que estava prestes a aliar-me a um chefe da máfia para salvar a minha mãe de outro chefe da máfia. Como a minha vida se transformou neste pesadelo em poucas horas. Olhei para o assento de couro fino, com o casaco de Dante ainda à minha volta. Por que estão a ajudar-me? Sussurrei. Ele ficou em silêncio. Ousei olhar para ele. O seu rosto estava sombreado, ilegível, porque, Senhor Lombardi, ele disse finalmente, parece que temos um inimigo comum, e eu não tolero o rapto de mulheres inocentes. Existem limites que mesmo homens como eu nunca devem ultrapassar. A sua voz tinha uma convicção que me fez acreditar nele. Por mais estranho que fosse, um criminoso com moral, um oxímoro, certamente, mas Dante Ritchie claramente tinha um código de honra pelo qual vivia. Além disso, acrescentou quase como uma reflexão tardia, eu poderia usar alguém com os seus talentos linguísticos. O seu italiano é impecável e suspeito que conheça outras línguas também. Fiquei tensa, então ele tinha notado o meu sotaque, mas não adiantava negar agora. Sim, sou tradutor, ou era. Falo algumas línguas. Otto, excelente. Isso pode ser útil. A rede de Ferrero é diversificada. Ele emprega homens de vários grupos étnicos. Se encontrarmos alguma complicação, ter alguém que compreenda várias línguas é uma mais-valia. Engoli em seco. Ele já falava como se eu fizesse parte da sua equipa. O que exatamente está a propor? Venha comigo para a Itália, disse Dante com a mesma simplicidade com que me convidaria para um café. Pretendo confrontar Ferrero e resgatar a sua mãe. Mas não será uma tarefa fácil. Preciso da sua visão sobre a situação da sua mãe e de qualquer ajuda linguística ao longo do caminho. Em troca,
Ele abriu ligeiramente a mão. Garantirei o regresso seguro da sua mãe e a sua segurança também. Vai com ele para a Itália. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e tentadora. Sozinha, eu não tinha nenhuma chance real contra ele. Um homem que claramente tinha recursos, mão de obra e uma vingança pessoal. Talvez fosse possível salvá-la, mas isso também significava me entregar completamente a um chefe da máfia que eu conhecera há apenas uma hora. Como posso saber que posso confiar em ti? Perguntei, odiando o quanto parecia vulnerável. Dizes que vais ajudar, mas podes ter outros motivos. Podes estar a usar-me como isca, pelo que sei. Dante inclinou a cabeça em reconhecimento, como se a pergunta fosse natural. Tens a minha palavra, pelo que ela vale. Sei que a confiança é conquistada, não dada de graça, especialmente nessas circunstâncias. Mas pensa, se eu quisesse fazer-te mal, já não teria feito. Mordi o lábio. Era verdade. Se tudo o que ele quisesse fosse silenciar-me ou algo assim, ele poderia facilmente ter feito isso. Em vez disso, ali estava eu, enrolada no casaco dele, sendo gentilmente convidada em vez de forçada. E, menina Lombardi, pode achar isso difícil de acreditar. Ele continuou. Mas eu também tenho uma mãe. A família é a única coisa sagrada que temos. Quem quer que tenha levado a sua mãe insultou não só a si, mas a mim também. Não deixo que tais insultos fiquem impunes. Havia um tom de firmeza por baixo da sua voz calma que me dizia que Ferrero tinha cometido um grave erro aos olhos de Dante. Perguntei-me que história existia entre estes dois homens poderosos, mas isso era provavelmente uma história para outra altura. Inspirei lentamente. Está bem, vou consigo. A minha voz mal passava de um sussurro, mas estava cheia de determinação. Com uma condição. Assim que encontrarmos a minha mãe, eu saio. Não quero mais ter nada a ver com o submundo ou o que quer que seja isto. Os lábios de Dante curvaram-se num sorriso tênue. Isso é mais do que justo. Ajuda-me a resolver isto, e eu garanto que ambos regressam a casa em segurança. Depois disso, o que fizeres é contigo. Acenei com a cabeça. Era provavelmente a melhor oferta que eu poderia esperar. Mais uma coisa. O seu olhar fixou-se em mim novamente. Terás que ficar por perto. Ferrero agora pode considerar-te um alvo também, e não vou arriscar que ele te leve também. Então, a partir de agora, vais onde eu for. Entendido. A ideia de estar sob vigilância constante sob o seu olhar era ao mesmo tempo reconfortante e angustiante. Mas se os homens de Ferrero estavam mesmo atrás de mim, eu não queria enfrentá-los sozinha. Entendido, concordei. Dante inclinou-se para a frente e falou com o motorista em italiano rápido. Prepare-se para o aeroporto. Prepare-se para a descolagem. Minhas sobrancelhas se ergueram. Você tem um avião pronto. Ele olhou para mim. Tenho um jato. Podemos estar no ar dentro de uma hora. O tempo é essencial, não é? Não podia contestar isso. Um alívio tão repentino tomou conta de mim que quase chorei. Ele estava mesmo a fazê-lo. Poucas horas após o rapto da minha mãe, eu ia para a Itália com um homem que, momentos antes, era um completo estranho a beber prosecco na mesa 7. O surrealismo de tudo aquilo fez a minha cabeça girar. Parece pálida, observou Dante. Respire fundo, menina Lombardi. Qual é o nome da sua mãe? A pergunta apanhou-me desprevenida. Angela, respondi baixinho. Angela Lombardi. Angela, repetiu ele, como se estivesse a gravar na memória. Vamos resgatar a Angela. A determinação tranquila na sua voz foi um bálsamo para os meus nervos em frangalhos. Enrolei o casaco dele à minha volta e fechei os olhos por um momento, fazendo uma prece silenciosa para que ele estivesse certo e que tudo isso não fosse um truque elaborado. Porque se Dante Ricci estivesse a enganar-me, eu sentia que ele era o tipo de homem que poderia fazer-me arrepender para sempre. Fiel à palavra de Dante, menos de uma hora depois, eu estava sentada num assento de couro a bordo de um jato particular Gulfstream, decolando no céu escuro de inverno. Sentei-me à janela, observando as luzes de Nova York desaparecerem lá embaixo, sentindo como se estivesse a deixar uma vida para trás e a mergulhar noutra. Talvez estivesse mesmo. Dante sentou-se à minha frente na espaçosa cabine, já ao telefone, falando baixinho em italiano. Pela cadência e pelos nomes ocasionais, percebi que Ferrero e Angela estavam entre eles. Supus que ele estivesse a mobilizar contactos em Itália para obter informações.
A sua eficiência era impressionante. Na curta viagem até o aeroporto Teeter, ele conseguiu autorizar-nos a ambos para um voo internacional, que eu imaginei ter sido marcado em cima da hora. O jato tinha um copiloto e uma única comissária, que cumprimentou Dante com familiaridade diferenciada e a mim com cordialidade educada. Como se não fosse completamente bizarro uma empregada de mesa desalinhada, com um casaco emprestado, estar acompanhando o chefe dela às 2 da manhã. Bebi um gole de chá de camomila. A comissária de bordo colocou-o nas minhas mãos e tentou acalmar a ansiedade, a exaustão e a adrenalina dentro de mim. Dante terminou a chamada e sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa, mais perto o suficiente para que eu pudesse ver os reflexos azuis em suas íris cinzentas. O meu pessoal está a investigar possíveis locais para onde Ferreiro possa ter levado a sua mãe, disse ele. Provavelmente algum lugar remoto. Ele tem uma fortaleza na Calábria, mas também propriedades menores na Sicília e nos arredores de Nápoles. Vamos restringir as possibilidades. Acenei com a cabeça, agradecida por ele me manter informada. Obrigada. Essas duas palavras pareciam inadequadas para a situação. Ainda não consigo acreditar que tudo isto é real. Há uma hora eu estava a servir massa. Agora estou num jato particular a caminho da Itália com... Eu parei, percebendo que talvez não devesse chamá-lo de chefe da máfia na cara dele. Ele arqueou uma sobrancelha escura com um criminoso perigoso. Era isso que você ia dizer? Engoli em seco. Com você? Eu corrigi, um pouco envergonhada. Para minha surpresa, ele riu baixinho. Acho que mereço essa reputação. Não vou fingir ser um santo. Sofia. Foi a primeira vez que ele disse o meu primeiro nome, e ele saiu da sua boca com aquele sotaque como uma carícia. Mas, pelo que vale, não tenho o hábito de prejudicar pessoas inocentes. Muito pelo contrário, na verdade. Quando posso evitar. Observei-o por um momento. Sob a suave iluminação do teto, os traços severos do seu rosto ficaram mais suaves, e eu quase pude ver o homem que ele poderia ter sido se a vida tivesse lhe dado uma oportunidade diferente. Por que tenho a sensação de que há uma história por trás disso? Perguntei baixinho. Ele olhou para mim, surpreso novamente, e talvez um pouco impressionado com a minha ousadia. Ele recostou-se, o olhar passando por mim para a escuridão lá fora. Eu cresci nesta vida, como você provavelmente suspeita. O meu pai era, digamos, um homem influente na Sicília. Quando eu era criança, vi coisas que gostaria de não ter visto. A inocência presa no fogo cruzado de antigas vinganças. Isso me marcou. A sua voz ficou suave, distante. Não posso mudar quem eu sou, senhorita Lombardi. O que eu faço, mas posso escolher quais limites recuso-me a ultrapassar. Ferrero, por outro lado, não tem tais limites. É por isso que ele deve ser eliminado. Dei por mim pendurada nas suas palavras, no vislumbre do seu passado, tornando-o mais humano do que eu esperava. O facto de ele se importar com os danos colaterais era surpreendente para alguém na sua posição. Desculpe, disse suavemente. E quando ele me olhou com ar interrogativo, acrescentei. Pelo rapaz que você foi, tendo de ver aquelas coisas. Algo parecido com dor passou pela sua expressão, rapidamente mascarada. Ele inclinou a cabeça em agradecimento. Caímos em silêncio. As minhas pálpebras estavam a ficar pesadas, à medida que o estresse e a falta de sono me atingiam. Como se sentisse isso, Dante levantou-se. Descanse enquanto pode. Amanhã será um longo dia. Ele mudou-se para um assento mais à frente, dando-me espaço. Parte de mim ficou aliviada. Ainda não sabia como agir perto dele, mas outra parte sentiu uma pequena pontada por ele ter ido embora. Ridículo. Enrolei-me num cobertor macio de cachemira que o comissário de bordo me deu. O casaco de Dante ainda estava sobre mim como um escudo protetor e fechei os olhos. O último pensamento que tive antes de adormecer foi que, contra todas as expectativas, me sentia mais segura com Dante Ritchie por perto do que jamais me sentiria sozinha. O amanhecer amanheceu cinzento e frio. Ao raiar do dia, Dante reuniu uma equipa dos seus homens mais confiáveis, cerca de meia dúzia, todos com expressões severas e armados até os dentes. Eles se reuniram no pátio de um hangar privado em Roma, enquanto ele delineava o plano. 2 veículos se aproximaram da remota casa de fazenda, onde Ferrero supostamente mantinha minha mãe. Um batedor confirmou ter visto guardas armados na propriedade durante a noite, e um helicóptero igual ao usado no sequestro foi avistado em um campo próximo. Tinha de ser aquele o local.
Aterramos em Roma ao amanhecer e Dante não perdeu tempo. Um carro estava à nossa espera para nos levar diretamente do aeródromo para falar com Marcia no hospício. O encontro com ela foi breve e emocionante. Ela confirmou que os sequestradores falavam com um forte sotaque calibriano e disseram à minha mãe: "O seu marido manda cumprimentos", quando a levaram. Essa mensagem arrepiante e a reação de Dante revelaram uma ligação oculta. A família de Ferrero estava por trás da morte do meu pai. E agora, décadas depois, Ferrero estava a perseguir-nos para acertar contas antigas e atrair Dante para uma armadilha. A revelação deixou-me abalado, mas também fortaleceu a minha determinação. Ferrero não era apenas um criminoso qualquer. Partilhávamos uma história de sangue, mesmo que eu não tivesse conhecimento disso. Dante conhecia o meu pai, ou pelo menos sabia da sua existência, e o seu próprio pai tinha sido morto pelo mesmo clã. Estávamos unidos por uma ameaça comum de perda nas mãos de Ferrero, agora na Sicília. Na vila da família de Dante, os seus homens preparavam-se para retaliar. Dante insistiu que eu usasse um colete à prova de balas, que parecia volumoso sob o casaco extra. Rosa, a gentil governanta que nos recebeu, emprestou-mo. Ele e Luca ajudaram a ajustar as alças. E eu percebi Dante, verificando o ajuste com uma mistura de preocupação e determinação estampada no rosto. "Fique perto de mim, não importa o que aconteça", disse ele com firmeza, enquanto nos preparávamos para sair da vila ao raiar do dia. "Se começar a tiroteio, abaixe-se e fique abaixada. Deixe que nós cuidamos disso." Eu concordei, embora meu coração batesse forte só de pensar em tiros. Isso estava realmente a acontecer. Eu estava prestes a entrar num campo de batalha para salvar minha mãe. Não sabia se era corajosa ou tola, mas sabia que não conseguiria viver comigo mesma se me escondesse enquanto a vida dela estivesse por um fio. A viagem pelo interior da Sicília foi tensa e silenciosa. Dante e eu íamos no SUV da frente. Podia ver o seu foco a aumentar a cada quilômetro, as suas feições transformando-se numa máscara dura, que era tanto de ira quanto de controlo. Ele estava indo para a guerra para resolver tudo de uma vez por todas. Apertei os punhos para impedir que tremessem. Na parte de trás do veículo, Luca ofereceu-me um aceno curto de confiança. Tentei retribuir, embora estivesse grata por não ter comido muito. O meu estômago estava às voltas. Por fim, chegamos ao topo de uma colina e Dante sinalizou para o comboio parar. Abaixo, num vale raso, ficava uma velha casa de fazenda de pedra com um celeiro, cercada por oliveiras sem folhas. Um caminhão em mau estado estava estacionado na frente e dois homens com espingardas a tiracolo andavam de um lado para o outro perto da entrada. Não era exatamente alta segurança, mas era o suficiente para me deixar nervosa. Dante virou-se para mim, sua voz pouco acima de um sussurro. "Vamos nos aproximar a pé a partir daqui. Luca ficará contigo na retaguarda até que esteja tudo claro. Entendido?" Engoli em seco e acenei com a cabeça. "Tenha cuidado", sussurrei. Era tudo o que conseguia dizer. Ele lançou-me um longo olhar com algo não dito nos olhos. Talvez um pedido de desculpas pela violência que eu poderia testemunhar, ou uma promessa de que voltaria. Então ele saiu do carro. Os outros espalharam-se, movendo-se baixos e rápidos através do mato. Fiquei agachada atrás de um velho muro de pedra, observando ansiosamente enquanto Dante e os seus homens avançavam em direção à quinta. O meu coração batia forte nos meus ouvidos, quase abafando o som distante das cabras a balir na encosta. O que aconteceu a seguir foi rápido e caótico. Um dos guardas deve ter visto o brilho do sol refletido numa arma. Porque ele gritou um alarme, os homens de Dante saíram do esconderijo e uma rajada de tiros abafados quebrou a quietude da manhã. Um guarda caiu. O outro se abaixou atrás de um poço de pedra, revidando. Luca me pressionou contra o chão enquanto as balas zuniam pelo ar. Eu contive um grito, a adrenalina correndo como gelo nas minhas veias. Por cima do muro baixo, vi Dante se mover com graça letal, flanqueando o guarda restante. Uma rajada de sua arma e o homem caiu. O silêncio se instalou. Os meus ouvidos zumbiam. Foram apenas alguns segundos, mas pareceram uma eternidade. "Vão!" Dante sinalizou para nós. Luca me puxou e corremos para nos juntar a Dante na porta da casa da fazenda. As minhas pernas pareciam gelatina, mas me forcei a seguir em frente. A minha mãe estava lá dentro. Nada mais importava.
Dois homens de Dante chutaram a pesada porta de madeira. Eles entraram com as armas em punho. Ouvi gritos em italiano vindos de dentro. Dante seguiu de perto e Luca e eu entramos atrás dele. O interior estava escuro, com partículas de poeira dançando nos raios de luz que entravam pelas frestas das persianas. A sala da frente estava vazia, apenas com cadeiras viradas e um cheiro persistente de fumo. Limpo, gritou um dos homens de Dante, saindo de uma sala lateral. Lá em cima, disse Dante, acenando com a cabeça em direção à escada. De repente, um grito agudo ecoou de algum lugar atrás da casa. O meu sangue gelou. Era a minha mãe. Mãe! Gritei, lançando-me na direção do som antes que Luca me segurasse pelo braço. Saímos rapidamente pela porta dos fundos para o pátio entre a casa e o celeiro. Lá, perto do celeiro, estava a minha mãe com a bata do hospital, encurvada na cadeira de rodas, parecendo aterrorizada, mas viva. Um homem corpulento com uma tatuagem de lobo preto no pescoço segurava-a por trás, com uma pistola apontada à sua têmpora. E alguns passos além deles, perto da porta do celeiro, estava o próprio Alessi Ferrero. Ele era um homem magro na casa dos 40 anos, vestido com um terno fino que parecia absurdamente deslocado no pátio da fazenda. Os seus olhos escuros brilhavam com malícia triunfante. Numa mão ele segurava uma pistola e na outra, um telemóvel, provavelmente à espera de notícias da minha chegada. Ele teve mais do que esperava quando Dante e os seus homens apareceram. "Hachi!" cuspiu Ferrero, os lábios curvados num sorriso sarcástico. "Chegaste rápido. Esperava ter de te arrastar do teu esconderijo, mas entregaste-te a mim." Dante posicionou-se ligeiramente à minha frente, com a arma apontada firmemente para Ferrero. A sua voz era mortalmente calma. "Acabou, Ferrero. Deixa a mulher ir." Ferrero soltou uma risada aguda e áspera. "Achas que vou simplesmente entregá-la? Depois de todo o trabalho que tive para a conseguir?" "Não, não. Acho que vou terminar o que o papá começou. 2 coelhos com uma cajadada só. O último Lombardi e o orgulhoso filho de Salvatore Ricci." A minha respiração parou. O último Lombardi. Ele estava a referir-se a mim, depois da minha mãe. E Salvatore devia ser o pai de Dante. Isto era tanto uma armadilha para Dante, quanto uma vingança contra a minha família. O maxilar de Dante se contraiu. "O teu pai pagou pelos seus pecados, Alessi. E tu estás prestes a se juntar a ele se não desistires." Palavras corajosas. Ferrero sorriu com desdém. "Mas o meu homem aqui pode colocar uma bala no cérebro da velha antes que tu puxes o gatilho. Vamos testar quem tem reflexos mais rápidos?" "Não!" gritei, dando um passo à frente antes que Dante pudesse me impedir. Por favor, não a magoe." Levantei as mãos, tentando impedir que tremessem. "Ferrero, sou eu quem você odeia, certo? A filha de Giovanni Lombardi. Estou bem aqui. Você me tem. Não precisa dela." A minha voz falhou. "Ela está doente. Ela não fez nada a ti." Ferrero olhou para mim com um sorriso frio. "Hã? Laia, tu realmente pareces com ele. Sabes, os mesmos olhos." Ele deu um passo à frente, a arma agora apontada vagamente na minha direção. "O teu pai era um tolo teimoso. Se ele tivesse simplesmente obedecido, tantas tragédias poderiam ter sido evitadas. Mas pelo menos agora posso limpar os restos dessa confusão." Senti Dante ficar tenso, como se fosse atacar Ferrero e rasgá-lo com as próprias mãos. Mas ele ficou parado, o cano da pistola apontado para o coração de Ferrero. "Alessi!" disse Dante num tom baixo e mortal. "Isto é entre nós. Deixe-os ir e nós resolvemos isto." Ferrero sorriu. Tentador, mas não. "Acho que vou ver-te sofrer primeiro." Ele acenou para o homem tatuado. "Faz isso." O tempo pareceu parar. O capanga rosnou e desviou a mira da cabeça da minha mãe para mim. Vi o clarão do cano. Um tiro ecoou. Preparei-me para a dor, mas Dante foi mais rápido. Ele empurrou-me para o lado. Um movimento forte e desesperado. Um suspiro agudo saiu dos seus lábios quando a bala destinada a mim o atingiu. "Dante!" gritei enquanto ele cambaleava. O caos se instalou. Na fração de segundo, a atenção de Ferrero voltou-se para Dante. Um estrondo trovejante rasgou o ar. Luca disparou, atingindo o capanga em cheio no peito. O homem caiu, soltando a cadeira de rodas da minha mãe. Ferrero rugiu de fúria e apontou a pistola para Dante, que estava caído, com o dedo apertando o gatilho.
Uma onda de pura ira e terror tomou conta de mim. Sem pensar, mergulhei na frente de Dante com os braços abertos para protegê-lo. A arma de ferreiro disparou, mas eu não senti a bala. Outro tiro soou quase simultaneamente, e o rosto de ferreiro ficou paralisado de surpresa. A arma escorregou dos seus dedos enquanto ele caía de joelhos. Uma mancha vermelha se espalhou pela sua camisa imaculada. Um dos homens de Dante o flanqueou e disparou o tiro que acabou com tudo. Alessi Ferrero caiu de cara no chão, morto. Tudo o que eu conseguia ouvir depois disso era a minha respiração ofegante e o zumbido nos meus ouvidos. O cheiro de pólvora queimava o meu nariz. Tudo tinha acabado. Tudo tinha acabado. Mamã. Saí do meu transe e corri para a minha mãe. Ela chorava com os olhos enormes de alívio, enquanto Luca desamarrava as cordas que a prendiam à cadeira de rodas. Abracei o seu corpo frágil, com cuidado para não tocar na porta-carpro ainda colada à sua mão. Ela parecia tão leve e frágil, mas estava sólida e viva nos meus braços. Oh, graças a Deus! Graças a Deus! Eu soluçava. Ela agarrou-me fracamente, sussurrando o meu nome repetidamente, com lágrimas a molhar o meu ombro. Sofia, Filimia, ela sussurrou. Eu estava com tanto medo. Estou aqui, mamã. Estou aqui. Afastei-me e acariciei o seu rosto, afastando os seus cabelos grisalhos. O seu pulso batia sob os meus dedos, mas ela conseguiu sorrir através das lágrimas. Então lembrei-me. Dante. Virei-me e o encontrei caído de joelhos, com uma mão pressionada contra o lado do corpo. Sangue escorria entre os seus dedos. Dante. Corri para ele enquanto Luca e os outros protegiam a área. Os homens confirmaram que Ferrero estava morto e que não havia mais ameaças. Mas toda a minha atenção estava voltada para o rosto pálido de Dante. Não é nada, insistiu ele, cerrando os dentes, embora sua voz não tivesse a força habitual. É só um arranhão. Deixa-me ver, exigi, com o medo aguçando meu tom de voz. Ele cedeu e eu levantei o tecido do casaco e da camisa do lado esquerdo do corpo dele. O colete que ele usava tinha absorvido parte da força da bala, mas um corte vermelho marcava o local onde a bala tinha perfurado a borda e atingido a carne. Precisamos de um médico. Chamei sem me dirigir a ninguém em particular, a minha voz aguda de pânico. Já a caminho, disse um dos homens de Dante falando ao rádio. Dante segurou a minha mão, atraindo o meu olhar de volta para ele. Sofia, estás ferida? O fato de ele perguntar enquanto era ele quem sangrava fez o meu coração apertar dolorosamente. Estou bem, consegui dizer, com lágrimas a turvar a minha visão. Tu salvaste-me. Ele deu um sorriso fraco e torto. Claro, como se nunca tivesse havido qualquer dúvida, a minha compostura quebrou-se. Lancei os meus braços à volta dele, sem me importar com o seu ferimento, e enterrei o meu rosto no seu pescoço. Ele ficou imóvel, surpreendido por um instante. Então senti o seu braço bom a envolver-me com força. Grazia, sussurrei quebrado contra a sua pele. Obrigada, Dante. Shh. Ele acariciou o meu cabelo gentilmente. Já acabou. Vocês dois estão a salvo. Afastei-me o suficiente para olhar para ele. Estávamos ambos em mau estado, empoeirados, com lágrimas e manchas de sangue. Mas naquele momento nunca tinha visto um homem tão digno na minha vida. Ele arriscou tudo por nós. O meu coração transbordava de gratidão e algo mais profundo, algo que me assustava e emocionava. Ele estremeceu com uma dor aguda no lado e lembrei-me de que ele ainda precisava muito de cuidados médicos. Ajudei-o a sentar-se contra a parede do celeiro. Um dos seus homens correu com um kit de primeiros socorros e começou a tratar do ferimento com eficiência. A minha mãe, apesar da sua fraqueza, insistiu em estender a mão para tocar o braço de Dante. Obrigada, senhor, disse ela com voz rouca. Você salvou-nos? Dante abanou a cabeça humildemente. Lamento que tenha sido colocada em perigo, senhora Lombardi. Descanse agora. Em breve estará em casa. Ela deu-lhe um sorriso maternal gentil, os olhos voltando-se para mim com um olhar que não conseguia interpretar. Era a aprovação? Antes que a exaustão a dominasse e ela se recostasse na cadeira. A hora seguinte foi um borrão. Os paramédicos chegaram e atenderam a minha mãe e Dante. Fomos levados pelo helicóptero de Dante para um hospital privado em Palermo, onde a minha mãe foi internada para recuperação e o ferimento de Dante foi tratado adequadamente. Felizmente, a bala atravessou o lado de Dante sem atingir nenhum órgão vital.
Ele suportou a dor estoicamente, mais preocupado com o estado da minha mãe. Os seus sinais vitais estavam a estabilizar. Após receber fluidos, os médicos disseram que, com repouso e medicação, ela ficaria bem. Um alívio como nunca tinha sentido inundou-me. A minha mãe estava segura. O pesadelo estava a acabar. Mas, à medida que esse peso era aliviado, outra dor instalou-se no meu peito. A percepção de que em breve teria de me despedir de Dante e voltar à minha vida normal. 2 dias depois, um sol frio de inverno brilhava sobre a pista do aeroporto de Roma, onde eu estava com a minha mãe ao lado de um jato à espera. Dante insistiu em levar-nos para casa, em Nova York, no seu avião particular, para garantir o nosso conforto e segurança. A minha mãe, agasalhada num casaco e parecendo frágil, mas muito melhor, já estava a bordo, tendo nos dado alguma privacidade com um sorriso cúmplice. A nossa bagagem e provisões estavam arrumadas. Não restava nada além da despedida. Dante estava diante de mim, com uma ligadura visível sob a camisa de gola aberta. O seu rosto estava de volta à sua máscara composta, mas eu já o conhecia bem o suficiente para notar a tensão no seu maxilar. A relutância na sua postura. Não tínhamos tido um momento verdadeiramente a sós desde o resgate. Havia médicos e enfermeiras, depois a coordenação do tratamento discreto da morte de Ferrero com os seus associados. Agora, finalmente, tivemos um breve momento de tranquilidade. Procurei palavras, mas elas pareciam inadequadas. Não sei como agradecer. Comecei suavemente, olhando para aqueles olhos tempestuosos que se tornaram tão queridos para mim. Por tudo, você salvou a vida da minha mãe. Você salvou a minha vida. Você não me deve nada, disse Dante com firmeza. Sou eu quem deve agradecer por você confiar em mim, por me ajudar a encerrar um capítulo muito sombrio. Estávamos a 30 centímetros de distância, com um abismo de sentimentos não expressos entre nós. Percebi que as minhas mãos estavam a tremer. Juntei-as para acalmá-las. E agora? Era uma pergunta tola. Agora eu iria voar para casa. E Dante continuaria a sua vida aqui, equilibrando-se na corda bamba entre o poder e o perigo. Os nossos mundos se separariam tão abruptamente quanto colidiram. O pensamento trouxe uma dor surda ao meu peito. Ele limpou a garganta. Agora leve a sua mãe para casa e viva a sua vida, livre de tudo isso. A sua voz era gentil, mas cada palavra parecia pesada. Já providenciei segurança discreta para vigiar vocês dois em Nova York por um tempo, caso algum dos remanescentes de Ferrero cause problemas. Mas não espero que isso aconteça. E você? Perguntei. Você ficará bem? Um sorriso triste tocou seus lábios. É preciso mais do que um arranhão para me derrubar. Eu ficarei bem. Ficamos em silêncio. Era isso, a separação dos caminhos. No entanto, eu não conseguia me mover. Algo dentro de mim gritava que ir embora agora era errado, que eu estava deixando para trás. O que exatamente? Um homem perigoso que se tornou meu protetor, meu amigo. Algo mais. Dante quebrou o silêncio primeiro. Sofia. Meu nome soava como uma carícia em sua boca. Eu falei sério na outra noite. Depois disso, estás livre de qualquer obrigação para comigo. Quero que estejas segura e feliz, longe do meu mundo. Ele hesitou, com um leve tremor em sua fachada composta. Mas saiba que se alguma vez precisares de mim, se alguma vez quiseres me ver, eu irei. Onde quer que estejas, lágrimas brotaram dos meus olhos. Esse homem reservado e controlado estava expondo seus sentimentos da melhor maneira que podia. Ele estava me dizendo que a escolha era minha. Engoli em seco, com um nó na garganta. E se? A minha voz vacilou, mas forcei-me a continuar. E se eu quiser ver-te novamente? Os seus olhos escureceram, com esperança e cautela a lutarem dentro deles. Então estarei aqui num piscar de olhos. Basta dizeres uma palavra. Uma lágrima escorreu pela minha bochecha. Este não é exatamente um final de conto de fadas, pois não? Eu disse com um riso trêmulo, sem cavalos brancos ou promessas de felicidade eterna. Depois, a mão de Dante se estendeu para limpar gentilmente a lágrima da minha pele. Não, ele concordou suavemente. Os nossos mundos não são um conto de fadas, mas isso não significa que esta seja a conclusão da nossa história. Era tudo o que eu precisava ouvir. Reduzi a distância entre nós e subi na ponta dos pés, envolvendo os meus braços em torno do pescoço dele. Os braços dele envolveram a minha cintura instantaneamente.
como se estivesse à espera de permissão. Pressionei os meus lábios contra os dele num beijo que derramou todas as emoções não ditas. Gratidão, paixão, saudade e, acima de tudo, promessa. Ele retribuiu o meu beijo fervorosamente, uma mão acariciando a minha nuca, a outra puxando-me contra ele. O tempo desapareceu. Todas as dúvidas, os medos sobre o futuro dissolveram-se no calor daquele abraço. Havia apenas aquele momento e o silencioso entendimento entre nós de que significávamos muito mais um para o outro do que as circunstâncias nos permitiam dizer. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, ele encostou a testa à minha. Ti volene, Sofia, murmurou ele com a voz rouca de emoção. Eu gosto muito de ti. Não era bem um amo-te, mas ressoava com uma sinceridade profunda. Anche o Dante, sussurrei de volta. Eu também. Por um longo segundo, ficamos simplesmente abraçados na pista ventosa, gravando cada detalhe na memória. As pestanas dele contra a bochecha quando fechou os olhos. A maneira como os ombros dele subiam e desciam com respirações constantes. O calor do abraço dele protegendo-me do frio. Por fim, Dante afastou-se, segurando o meu rosto com as mãos. Vai, disse ele suavemente. A tua mãe está à espera. E eu também vou esperar, concordei, deslizando as mãos até as dele e apertando-as uma vez antes de me afastar. O meu coração sentia-se pesado e leve ao mesmo tempo, uma mistura agridoce. Subi os degraus do jato e virei-me na porta da cabine para um último olhar. Dante estava onde eu o tinha deixado, uma figura solitária contra o céu cinzento da manhã. Ele levantou a mão num aceno sutil, um sorriso raro aparecendo nos seus lábios. Não era um adeus, mas um até logo. Pressionei os dedos nos lábios e estendi-os na sua direção. Uma promessa transmitida à distância. Então entrei. Enquanto o jato decolava, observei pela janela a figura de Dante ficar cada vez menor, até se tornar apenas uma memória contra o mosaico de Roma. A minha mãe gentilmente pegou na minha mão, oferecendo conforto e compreensão. Recostando-me, fechei os olhos. Tanta coisa tinha mudado em poucos dias. Eu tinha me aventurado num submundo mortal, enfrentado o medo e a perda, e descoberto uma ligação inesperada com um homem que vivia nas sombras. Não era um final perfeito, mas era real e conquistado com esforço. Fosse o que fosse que o futuro reservasse, quer Dante e eu encontrássemos o caminho de volta um para o outro, ou permanecêssemos como duas almas que se cruzaram intensamente. Eu sabia que nenhum de nós seria o mesmo. Tínhamos nos salvado mutuamente de maneiras diferentes, forjando um vínculo temperado pelo perigo e pelo sacrifício. E tudo começou com um telefonema em italiano atendido exatamente na hora errada. Ou talvez no grande desígnio do destino, exatamente na hora certa.